Olá, oitavo ano, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje nós vamos trabalhar lá no caderno de atividades, vamos conversar um pouquinho, vamos retomar os tipos de aposto, tá? Esse conteúdo, então, ele vai estar englobado da página 26 até a página 29, tá? Para que se vocês já quiserem ir se organizando, então, com o material, caderno de atividades, página 26 a 29, tá? Sobre o aposto. Então, nós vamos retomar, já conversamos algumas vezes sobre esse conteúdo, inclusive enquanto estávamos em sala de aula, né? Qual que é a função do aposto? Então, o aposto, ele tem a função de explicar um outro termo da oração, ou mesmo de outra oração, mesmo de outra frase, né? Então, essa é a função dele, explicar um termo ou outra oração inteira. Nós temos 3 tipos de aposto. Eu tenho o aposto explicativo. Quando que eu identifico que ele é um aposto explicativo? Quando ele fornece uma informação adicional a um termo da oração. Lembrando que o aposto explicativo, ele sempre deve ser separado por vírgulas. Então, ele tem que ter uma vírgula antes e uma vírgula no final, tá? Então, vocês têm um exemplo aqui. Marcos Rey. Então, vírgula, ele vai adicionar uma informação sobre esse termo. Então, aqui no caso, ele vai adicionar uma informação sobre o Marcos Rey. Quem é? Autor de O Mistério dos Cinco Estrelas. Nasceu em São Paulo. Vejam que, ó, a vírgula no início e a vírgula no final. Então, ele precisa ser separado do restante da oração pelas vírgulas, tá? O aposto enumerativo. Ele enumera elementos que constituem o termo da oração ao qual se refere. Então, o enumerativo vem de número. Então, geralmente, eu estou fazendo aí uma lista, vamos dizer assim. Uma das características do aposto enumerativo é que ele, na maioria dos casos, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar o uso dos 2 pontos antes desse aposto, tá? Então, eu tenho aqui. Já estudei 3 instrumentos musicais, olha lá os 2 pontos, e aí vem o meu aposto enumerativo, porque ele está explicando o termo, ou seja, quais foram os instrumentos que eu estudei: violão, piano e contrabaixo. Lembrando que aqui, na verdade, não é nenhuma regra do aposto, né? É mais uma regra aí da própria gramática, que quando eu estou enumerando alguma coisa, esses elementos eles precisam estar separados aí por vírgulas, né? Então, esse não é, digamos, não é nenhuma regra do próprio aposto, tá? Então, o aposto explicativo precisa vir separado por vírgulas. O aposto enumerativo, ele tem a presença dos 2 pontos e a presença da vírgula pela própria questão aí da enumeração, né? Que eu estou colocando vários elementos. E, por último, eu tenho o aposto especificativo. Então, ele individualiza ou ele especifica um termo da oração. É comum, tá, que esse aposto seja um nome próprio, tá? E esse aposto, ele não aparece entre vírgulas, certo? Então, o explicativo com vírgula, o enumerativo com os 2 pontos e o especificativo geralmente não tem vírgulas e geralmente é um nome próprio, como vocês podem ver aqui, ó. O poeta Manuel de Barros escreveu o retrato do artista quando coisa. Então, veja que Manuel de Barros é um aposto especificativo. Por quê? Porque está especificando quem é o poeta que escreveu esse livro, essa obra, tá? O livro Mau Começo foi escrito por Lemony Snicket. Então, vejam lá, ó. Qual livro? Mau Começo, nome próprio, sem vírgula e especificando o termo anterior, que é livro, tá? Relembrando isso, então, vocês vão, nesse exercício, sublinhar qual é o aposto explicativo. Fiquem bem atentos ao tipo de aposto que ele está pedindo, tá? Na letra A e na letra B. Na C, D, E, F e G. Então, o aposto explicativo, tá? Então, vocês vão sublinhar aí qual é esse aposto. No próximo exercício,
vocês têm 2 verbetes da enciclopédia, que vocês vão ler e vão fazer as correspondências que está sendo pedido. Então, depois de ler os 2 verbetes, vocês vão ver quais são os termos, quais são as frases aqui, os enunciados, né? E de acordo com os termos que vocês leram, os verbetes que vocês leram, vocês vão colocar número 1, quando o termo for sujeito, e número 2, quando esse termo for aposto, tá? Próxima, então. Aqui, vocês vão classificar os termos destacados, dizendo se, por exemplo, na letra A, o aposto que foi identificado aqui, Pedro Bandeira, ele é explicativo, enumerativo ou especificativo, tá? Então, vocês vão dizer aqui, ó, se esse aposto que já está grifado, qual dos 3 tipos de aposto que ele é? Em qual ele se encaixa? Então, vocês vão fazer a mesma coisa com todas as frases até a letra E, tá bom? Vamos ver aí quais são os apostos que estão grifados e classificar eles em especificativo, enumerativo ou explicativo, tá ok? No próximo exercício, vocês vão preencher as lacunas, ou seja, vão preencher os espaços que estão aqui sobrando, digamos assim, esperando pela resposta, né? Com o aposto que ele colocou aqui no final. Então, vocês vão completar a frase, né? O Brasil recebe muitos turistas. Entre essas 2 partes da oração, vocês vão colocar um aposto explicativo, tá? Então, quando que o Brasil recebe muitos turistas, certo? Nas próximas frases, então, na letra B, vocês vão colocar aí um aposto especificativo. Na C, aposto enumerativo. Na D, um aposto explicativo de novo, especificativo. Então, cada frase tem a qualificação do aposto que vocês vão colocar aí para completar essa frase, tá bom? Então, cada uma tem uma particularidade. Lembrem-se que qual é a finalidade de cada um e não esqueçam também do uso da pontuação correta quando for necessário, tá? Que é a vírgula, os 2 pontos, o nome próprio ali também, né? Tem que se lembrar em qual deles se encaixa, tá bom? Aqui no exercício número 5, você vai utilizar a vírgula ou vírgulas para separar os apostos explicativos. Então, vocês têm algumas frases para colocar vírgulas aí onde elas forem necessárias nos apostos explicativos, tá bom? Então, tem algumas frases aí para que vocês coloquem. Fiquem atentos ao uso da vírgula, onde que eu coloco quando ela é necessária. No exercício número 6, vocês também vão precisar classificar os apostos que estão destacados, né? Então, cada frase tem algum aposto destacado aí, ou mais de um, né? E vocês vão ter que colocar aí se esse aposto ele é especificativo, enumerativo ou explicativo, tá? De acordo com a função que ele tem na frase, ele tem uma classificação que vocês já viram qual é. No exercício número 7, tem a frase, né? Tem a oração, tem o aposto, que ele foi aí já grifado, né? Já foi sublinhado, aliás, né? E ele também foi classificado. Então, você já tem a frase com um aposto grifado ali, né? Ele já foi colocado ali em evidência. E ele já foi classificado também. Vocês precisam ver aí, né, analisar se está certo essa classificação ou não. Se esse aposto Manuel Ribas, aqui que está sublinhado, é um aposto explicativo, você vai colocar que a informação é verdadeira. Se o aposto cartunista e chargista brasileira corresponde a um aposto explicativo, vai colocar verdadeiro. Se não é um aposto explicativo, vai colocar falso, tá bom? Então, gente, esses são os exercícios propostos dessa nossa aula, tá? Então, como é que nós vamos trabalhar?
Vocês vão resolver esses exercícios, vão fazer da mesma forma como vocês já estavam me mandando, né? Tira uma foto bem legível aí, que eu consiga identificar as respostas de vocês. No entanto, essa atividade a gente vai, eu já vou ir guardando aí, já vou ir anotando ela, para a gente compor aí uma nota, né? Para a gente já ir compor aí um conceito de vocês, para que a gente já possa ir nos organizando com o nosso material, inclusive, né? Para o próximo bimestre e para o primeiro bimestre também, tá? Então, por isso que eu vou fazer a correção. Vamos ver ainda como vamos fazer essa correção, se quando voltarmos para a aula ou como que a gente vai proceder, tá? Mas daí vocês resolvem, tá? Fazem a resolução, me mandam para que eu já vá anotando, então, se empenhem, né, para fazer. E qualquer dúvida, vocês têm já tem o meu número aí, né? Já tem salvo. Qualquer dúvida que vocês encontrarem na hora da resolução das questões, eu estou à disposição para ajudar vocês aí, tá ok? Então, não esqueçam, resolvam, tirem uma foto ali das atividades e me mandem para que eu já possa ir organizando os materiais de vocês, tá certo? Fiquem bem, até a próxima aula.